Graça e paz, irmãos. Neste culto nós temos muito a comemorar, muito a celebrar, muito a render graças ao Senhor. Podemos dizer que a nossa boca está cheia de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Neste culto, de maneira especial, nós vamos celebrar os 14 anos da Igreja Presbiteriana de Higienópolis, uma igreja que nasceu para este bairro, para edificar e transformar este bairro. Uma igreja que nasceu voltada para estudantes, mas que hoje já forma famílias, já tem esses estudantes que vieram, já têm família, já fazem parte da liderança da igreja, e nós já vimos deslumbrar, já vimos chegar à terceira geração da IPH. Ou seja, nós tivemos jovens que tiveram filhos e nós vamos ver avós, frutos da IPH, vendo os seus netos correndo e andando pela igreja. Nós estamos crescendo pela graça de Deus, o Senhor tem sustentado a todos nós. Nós continuamos vendo uma igreja que ama a obra missionária, que está sempre pronta para investir e para orar pelos seus missionários. Nós continuamos vendo uma igreja que ama o Senhor Jesus, que é dedicada ao Senhor Jesus e à obra do Senhor. E, sobretudo, uma igreja que tem crescido e ama a palavra de Deus, ama a pregação da palavra e ama conhecer e aprender mais da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela igreja que estamos edificando, que o Senhor Jesus está edificando em nosso bairro. Que nós, para os próximos 14 anos, possamos crescer cada vez mais e transformar e mudar vidas no nosso bairro. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 126, quando nós vamos juntos louvar a Deus por todos esses anos em que o Senhor nos sustentou e sustentou as famílias da igreja. Salmo 126 diz assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai andando, quem sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Certamente hoje é um dia de cantos de alegria, é um dia de ver e louvar a Deus e agradecer a Deus por uma igreja que tem transformado vidas e tem crescido no amor a Deus e no conhecimento da palavra. Eu vou fazer uma oração de gratidão e de adoração. Peço que os irmãos acompanhem e orem a Deus comigo neste momento e na sequência nós vamos continuar orando, cantando a Deus. Pai do céu, nós te louvamos por mais um ano, te louvamos porque o Senhor tem derramado a sua graça e a sua misericórdia sobre todos nós. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem dado um remanescente fiel nesta terra, neste bairro, e a igreja tem se fortalecido cada dia mais no conhecimento do Senhor, no amor pelo Senhor, no amor pela obra do Senhor. Pedimos que a tua graça seja derramada sobre nós, para que possamos alcançar cada vez mais famílias, para que possamos, ó Deus, espalhar o aroma da graça do Senhor, o aroma de Cristo Jesus por todo este bairro que tanto necessita do Senhor. Um bairro com tantos desafios, com tantas necessidades, que a Igreja Presbiteriana do Higienópolis cada dia mais seja uma luz, um farol sobre o nosso bairro, Deus. Mas, enquanto isso, Deus, nós te agradecemos e te louvamos pelo que o Senhor já fez, pelas transformações que o Senhor já fez em nossas vidas. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás com ânimo cruel.
forçado homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfar na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, de Deus o Verbo ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Meus irmãos, este é um momento que nós separamos no culto para nos colocarmos diante de Deus com os nossos corações abertos, clamando a Ele pelo perdão dos pecados. Nós reconhecemos que somos pecadores e que carecemos da graça do Senhor. Para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas de Israel, no seu capítulo 7, o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Nós cremos que o nosso Deus é um Deus de perdão, e Ele diz que se nós nos colocássemos diante dEle, clamando pelo seu perdão, Ele nos daria graciosamente. Por isso te convido a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, clamando pelo perdão. Pai querido, Pai de amor, obrigado, Deus, pelo aniversário da nossa igreja. Obrigado porque podemos nos reunir para te louvar e para te adorar. Agora, ó Deus, nós nos colocamos diante de ti, sabedores da nossa miséria, reconhecendo, ó Deus, que somos pecadores, que não merecemos estar diante do Senhor, que não merecemos a tua graça. Mas, ó Pai, nós clamamos pelo nome de Jesus, pelo Filho de Deus que se derramou na cruz e ali pagou o preço, ó Deus, pelos nossos pecados. Por Ele nós pedimos, tem misericórdia de nós, ó Deus. Perdoa as nossas ofensas, ó Deus. Esteja conosco. Dá-nos um dia de alegria, um dia de felicidade, sabendo que o Senhor já tem nos perdoado.
e ensina-nos, ó Deus, o caminho da santidade, para que não pequemos mais. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Crendo que já fomos perdoados, vamos adorar o nosso Deus.
Provérbios 3, versículos 9 e 10 diz assim: Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Irmãos, esse é o momento onde nós louvamos a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Estamos durante uma quarentena, então os dados bancários da igreja vão aparecer no vídeo, os dados bancários vão ser enviados no grupo da igreja para que você possa se lembrar durante a semana de fazer uma transferência ou um depósito para que a igreja possa continuar com seus compromissos, com a nossa equipe pastoral e com os nossos missionários. Estamos aqui já há 14 anos, graças à provisão de Deus e graças aos irmãos que contribuem e vão continuar contribuindo para a igreja. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador é o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro, no coração de quem se entrega ao Salvador. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro, no coração de quem se entrega ao Salvador. Vamos orar? Ó Pai amado, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, porque o Senhor não tem deixado nada faltar, ó Deus. E nesse momento nós consagramos a Ti todos os dízimos e ofertas entregues, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor dê sabedoria a essa igreja, aos responsáveis, ao conselho, para que tudo isso seja utilizado, ó Pai, com muita sabedoria, seja utilizado para o sustento daqueles que trabalham na Tua obra, ó Pai, de forma integral, que precisam disso, dos missionários, ó Pai, para a manutenção do nosso templo, ó Pai, que
tudo isso seja utilizado, ó Pai, para a expansão do Teu reino, ó Pai. Nós também pedimos que o Senhor continue abençoando, principalmente nesse momento de pandemia, aqueles que mais necessitam, ó Pai, que o Senhor continue dando provisão a eles, ó Pai, que o Senhor levante pessoas que possam auxiliar a eles, ó Pai, que o Senhor mantenha os empregos dessas pessoas, ó Pai, que nessa retomada, ó Pai, que tudo volte ao normal e que o Senhor possa estar conduzindo tudo e cuidando de tudo, ó Pai. Nós te agradecemos também pelo dia de hoje, por esse culto, e que o Senhor esteja sempre conosco, ó Pai, não deixando nada faltar. Em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Olá, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Higienópolis e amigos. Domingo especial em que nós nos reunimos. Esse ano nós não podemos estar juntos devido à pandemia, mas nós não esquecemos do nosso aniversário. E hoje nós temos o privilégio de ouvirmos o reverendo Adoniran Judson. O reverendo Adoniran tem sido pastor da minha família desde 2008, tem sido uma referência para mim, ministerial. E nós do Conselho da Igreja Presbiteriana de Higienópolis convidamos para que ele trouxesse uma mensagem para nós hoje. Então, a partir de agora, você vai poder ouvir o reverendo, e a nossa oração é para que a palavra de Deus alcance o seu coração. Por isso que nós vamos orar agora, pedindo para que Deus abençoe este momento. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai Celestial, graças te damos por este momento em que estudamos a Tua Palavra e podemos também, como igreja, dar graças e louvores ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito entre nós. Pedimos agora que o Senhor fale conosco, ó Deus. Use o Teu servo, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs da Igreja Presbiteriana de Higienópolis, quero, nesta hora, com muita alegria, dizer da minha satisfação de participar desse momento desta igreja. Esta igreja querida, tão bem situada aí em São Paulo, na capital, e eu quero agradecer o convite que me foi feito pelo conselho, através do seu pastor, reverendo Davi Elon, meu amigo, e dizer que essa igreja para mim é muito importante. Tenho familiares queridos que frequentam aí, participam aí. Então, de alguma forma, é a minha igreja também. Então, me sinto duplamente privilegiado de poder compartilhar com os amados a palavra de Deus neste aniversário. Escolhi para a nossa meditação o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 a 10, escolhi porque esse texto fala algo que tem a ver com a história de vocês, com a história da igreja de vocês. Eu quero ler, portanto, a nossa edificação nesta manhã, a palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, diz o seguinte: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, lembrando-nos também da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e também imitadores do Senhor Jesus, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelos para todas as igrejas na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas também a fé que vocês têm repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque
No que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada em meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa é a passagem bíblica. E oramos ao nosso Deus para que essa passagem seja para a edificação desta igreja, para o seu crescimento espiritual. Eu quero destacar algumas verdades dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses e de alguma forma que essas verdades possam ser aplicadas na vida desta igreja. Gosto muito quando Paulo diz, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, que essa igreja era uma igreja eleita. Uma igreja eleita. A igreja de Tessalônica era uma igreja eleita. A palavra eleita aqui, no sentido um pouco mais restrito, quer dizer escolhida por Deus. Escolhida especificamente por Deus. Uma igreja escolhida para ser uma bênção. Gosto de pensar nisso. Deus escolhe. É Deus quem elege. É Deus quem chama. É Deus quem determina. E é Deus quem implanta uma igreja em determinado lugar para que essa igreja seja bênção para o mundo todo. Então essa é a primeira coisa que o texto diz, que essa igreja é, versículo 4, uma igreja eleita por Deus. A segunda coisa que Paulo diz aqui, a segunda verdade, essa igreja, além de eleita, é uma igreja evangélica. Eu sei que o termo evangélico hoje está um pouco desgastado, mas Paulo diz, o nosso evangelho chegou até vós. Quando Paulo diz que ela é uma igreja evangélica, é porque o evangelho aqui é aquele que é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16, é o evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo que crê. Ou seja, Paulo está reconhecendo que o evangelho que chegou até Tessalônica não foi diluído, não foi tornado agradável, a pílula não foi dourada. É o evangelho genuíno, o evangelho transformador do Senhor Jesus. Uma igreja plantada por Deus em um determinado lugar, ela precisa pregar o evangelho. As pessoas não precisam de interpretações várias, não precisam de modismo, as pessoas precisam do evangelho. E é muito lindo quando Paulo diz essa igreja, é uma igreja evangélica. Terceira coisa que Paulo diz, ele diz que esse evangelho chegou até essa igreja, não com palavras, mas em poder, e que chegou a essa igreja para que ela pudesse reproduzir Cristo para o mundo. A igreja é plantada para reproduzir Cristo para o mundo inteiro. E essa igreja, então, é uma igreja cristocêntrica. Essa é uma igreja que o marketing deles era só Cristo, como os reformadores, né? Só Cristo. Essa igreja é uma igreja cristã que as pessoas reconheciam nela. E Paulo diz assim, eu quero que vocês sejam imitadores de mim e de Cristo. Ou seja, ela era cristã porque ela vivia Cristo. Essa é a grande diferença. Gosto do texto de Atos 11, 26, quando os discípulos são chamados cristãos pela primeira vez. Eles foram chamados cristãos porque eles se pareciam com Jesus Cristo. Portanto, é muito importante que a gente saiba disso. Ser cristão é ser parecido com o Senhor Jesus. Paulo, quando chegou para pastorear a igreja de Corinto, ele disse, decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Paulo dizia que essa igreja de Tessalônica era imitadores dele, imitadores do Senhor Jesus. Uma igreja cristocêntrica. Em quarto lugar, eu gosto muito disso, Paulo diz assim, vocês se tornaram modelo. Ela era uma igreja exemplar. Uma igreja exemplar. Uma igreja que servia de modelo para todas as demais. Aliás, não há nenhuma outra igreja no Novo Testamento que tenha recebido palavras tão elogiosas como a igreja de Tessalônica. Ela era uma igreja modelar, exemplar. Era uma igreja que, por ter uma vida cristã, cristocêntrica, por estar centrada no Evangelho em Cristo, por reconhecer a sua eleição, ela era uma igreja exemplar. Aliás,
Esse deve ser o objetivo de toda igreja, se tornar modelo, como Cristo. O professor Stephen Kennedy diz o seguinte: se almejarmos somente a média, seremos medíocres. Se almejarmos a excelência, seremos excelentes. É desejo do nosso coração também que a igreja aí plantada tão estrategicamente por Deus seja uma igreja excelente, uma igreja exemplar. Mas há uma característica mais ainda que Paulo fala dessa igreja, quando ele diz aqui no versículo 7, assim vocês se tornaram modelos para todos os crentes. E no versículo 8, porque a partir de vocês a palavra de Deus se espalhou, repercutiu a partir de vocês. Ou seja, e essa palavra que eu gosto muito, a igreja era uma igreja querigmática. Querigma é a proclamação. Era uma igreja que proclamava. E ao dizer que essa igreja era uma igreja querigmática, nós temos hoje muitas igrejas carismáticas. As igrejas carismáticas, elas estão muito mais preocupadas com os dons, com performance. As igrejas querigmáticas são igrejas que estão preocupadas em pregar o Evangelho, preocupados com a proclamação, preocupados em que o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, alcance as pessoas. As pessoas que se preocupam muito com carisma, elas perdem bastante da questão do querigma. O querigma é muito mais importante do que o carigma. O querigma significa que a igreja ela é centrada na palavra bendita de Deus. Por isso, o versículo 8 diz: de vós repercutiu a palavra, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé. Fico pensando quantos jovens que passam por aí, vão voltar para as suas cidades, quando eles chegam nessa cidade com a referência de igreja, uma igreja onde se prega a palavra. Isso é muito importante. Uma sexta característica, diz o texto, que esta igreja servia a um Deus vivo. Essa igreja tinha um compromisso com Deus vivo e verdadeiro. Isso quer dizer que a conversão daquela igreja era uma conversão verdadeira. Isso quer dizer que a eleição foi verdadeira, que o evangelho é verdadeiro. Ou seja, Paulo dizia dessa igreja: vocês abandonaram os ídolos. Não era uma igreja idólatra. Não era uma igreja que tinha altarezinhos para qualquer pessoa. A igreja tinha um único altar, ao Deus vivo e verdadeiro. Como estamos carentes disso hoje, igrejas que de fato tenham como referência apenas o nosso único e poderoso Deus. A experiência do profeta Elias no Monte Carmelo foi quando ele destruiu todos os altares a Baal e edificou o altar ao Deus vivo e verdadeiro, que tem todo o poder. E a última característica desse texto que nós destacamos está no versículo 10, quando diz que essa igreja ela era apaixonada. Ela era uma igreja apaixonada como noiva. A expressão aqui é que ela aguardava dos céus o Filho de Deus. Uma igreja que tenha como postulados verdadeiros o Evangelho de Cristo, ser cristocêntrica, ser de fato voltada para a proclamação da palavra. Esta igreja certamente não só ama Jesus, como deseja, almeja, anseia a volta de Cristo. E Paulo diz assim: para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A igreja precisa viver sempre com essa santa esperança: Jesus voltará. A nossa fidelidade a Cristo, a nossa fidelidade à proclamação da palavra tem a ver com essa certeza: Jesus Cristo voltará. E no dia que o noivo celestial voltar, a igreja deve estar preparada para dizer sempre: vem, Senhor Jesus. A igreja precisa estar ansiosa como uma noiva pela volta do Cordeiro. Então são essas características aqui, uma igreja eleita, que seja assim, na vida dessa igreja plantada aí no coração de São Paulo,
uma igreja eleita, uma igreja genuinamente evangélica, nesse tempo de gospel, tudo é gospel, que essa igreja seja uma igreja evangélica no sentido pleno da palavra, o evangelho com boas novas, que alcança vidas, transforma vidas, que é poder de Deus. Uma igreja cristocêntrica, firmada em Cristo, uma igreja exemplar. E no aniversário é muito bom pensar sobre isso, que essa igreja que Deus plantou, uma igreja nova ainda, jovem ainda, composta de gente jovem e bonita, né? Que esta igreja possa ser uma igreja exemplar, uma igreja que proclame a palavra de Deus, né? O querigma, uma igreja viva que sirva ao Deus vivo, uma igreja apaixonada, apaixonante. Mas se você me acompanha na leitura bíblica, talvez você tenha percebido que eu, de propósito, não comentei o versículo 3. Eu quero concluir, portanto, além de todas essas características, essas 7 que eu mencionei, eu quero concluir com o versículo 3 desse texto de 1 Tessalonicenses, que diz assim, versículo 3, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da dedicação ou da abnegação do vosso amor e da esperança firme que vocês têm. Meus queridos irmãos, todas essas características acima descritas, elas podem ser sintetizadas nesse versículo 3. Que a marca da Igreja Presbiteriana de Higienópolis seja uma fé operária, não aquela fé apenas teórica, aquela fé apenas emocional, mas aquela fé que leva à ação, aquela fé que leva as pessoas a crerem que os montes podem sim sair do lugar, uma fé operária, uma fé que batalha, um amor, não um amor qualquer, mas um amor abnegado, um amor de dedicação total, que vocês sejam irmãos amados, eleitos, escolhidos do Senhor, que vocês sejam pessoas que amem de verdade a Deus e ao próximo. Que o amor seja abnegado, que vocês possam sempre amar por conta dos interesses do reino dos céus. E que a esperança, a bendita esperança, seja firme. Uma esperança firme, uma esperança que não titubeie, que não negocie, a esperança firme em Jesus Cristo, mas que se renova a cada dia. Que diante das lutas e provações, e estamos todos passando por um momento assim, que essa igreja continue sendo uma igreja operária, batalhadora, uma igreja que ame, uma igreja que tenha uma esperança firme, uma igreja que sirva ao Deus vivo e verdadeiro. Que Deus abençoe esta igreja nesse seu aniversário. Que vocês sejam amados irmãos, amadas irmãs, que pela graça de Deus, e apesar de todas as dificuldades que vocês passem, que esta igreja possa ser uma igreja que faça diferença no coração dessa grande cidade. Deus plantou vocês bem no coração de São Paulo, para que a partir daí vocês sejam uma igreja exemplar, uma igreja bíblica, uma igreja evangélica, cristocêntrica, uma igreja que tenha consciência de que ela existe para a glória de Deus, uma igreja que sirva com alegria, mas uma igreja que tenha uma fé viva, uma fé em ação, uma igreja que ame de forma abnegada, uma igreja que tenha uma esperança firme. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês e que os próximos anos da história possam ser para vocês anos gloriosos. E que apesar do momento difícil de agora, que esta igreja continue a fazer história aí onde foi plantada por Deus, escolhida por Deus para ser uma bênção para o mundo. Que Deus abençoe todos vocês e que a graça do Senhor Jesus os sustente nesse novo ano e que o Senhor Jesus torne esta igreja cada vez mais uma igreja que seja agência viva do reino de Deus. Grande abraço, Deus abençoe vocês. O Senhor conosco está, sim, Ele está, Ele está. Deus é refúgio e fortaleza, socorro presente na tribulação.
Ele está, Ele está. Ainda que os montes se abalem no mar, que a fúria das águas nos faça afundar, seja qual luta tiver que passar, não vamos temer, Deus está. Um lugar, morada em Deus, eu que leva ao lar o meu coração. O Senhor conosco está, sim, Ele está, Ele está. Que todos vejam o que Ele faz, seu grande poder sobre a terra. Em tempos de guerra restaura a paz, não há o que temer, Deus está. Um lugar, morada em Deus, eu que levo ao lar o meu coração. O Senhor conosco está, sim, Ele está, Ele está. Descanse e saiba que eu sou teu Deus, entre as nações o exaltado Senhor. Até o fim Deus presente será, não há o que temer, sempre está. Um lugar, morada em Deus, eu levo ao lar o meu coração. O Senhor conosco está, sim, Ele está, Ele está. Um lugar, morada em Deus, eu levo ao lar o meu coração. O Senhor conosco está, sim, Ele está, Ele está. Queridos irmãos, com alegria que nós comemoramos o dia de hoje. E antes de terminar, eu gostaria de ler o Salmo 126, versículo 3, que já foi lido, que diz assim: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. São 14 anos de Igreja Presbiteriana de Gianópolis. Desses 14 anos, 3 anos e meio, eu e minha família fazemos parte desta igreja tão amada que nós amamos. E a nossa oração, o nosso desejo é que Deus continue alimentando, que Deus continue derramando da graça dele sobre a vida da nossa igreja. Esse ano foi diferente. Esse ano tem sido diferente para todos nós. Mas a gente vai poder, lá na frente, olhar para trás e dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mesmo em meio a essa pandemia, e nós distante como nós estamos, Deus tem cuidado da nossa igreja. Deus tem alimentado o seu povo durante esse tempo. E eu tenho certeza que logo mais nós estaremos juntos novamente, adorando ao nosso Deus, nos abraçando, nos cumprimentando, e esse dia vai chegar. Eu costumo dizer que isso é só um reflexo. Nós aguardamos ansiosamente por esse dia, mas isso é um reflexo de algo muito maior que nós aguardamos, que é a glória de Deus, quando o Senhor Jesus vai voltar e nós estaremos para sempre. Não vai existir mais pandemia, mais dor, mais nada, e nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Então, nós podemos olhar para trás hoje e falarmos também como o Senhor tem abençoado a IPH, como o Senhor tem derramado da graça dele aqui. Essa igreja que durante muitos anos tem alimentado quantos que vieram para cá estudar em São Paulo e hoje são líderes aqui nessa igreja. Hoje são pais, são casados, e essa igreja tem sido fundamental na vida desses irmãos. Então, nós louvamos a Deus por mais um ano de vida, 14, e que venham mais e mais, na graça do Senhor, e sempre olhando para trás e dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós. Oremos.
Pai, eu quero te agradecer por este momento, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa igreja. Muito obrigado a Deus, que o Senhor tem sustentado almas que têm vindo para cá, têm sido edificadas, pessoas que têm se convertido, famílias que têm se formado, a sua palavra que tem sido pregada. Nós te agradecemos por isso, ó Deus. Pedindo ao Senhor que o Senhor continue derramando da sua bênção sobre a vida da nossa igreja, alimentando a tua igreja, ó Deus. Muito obrigado por mais um ano de vida. Muito obrigado por mais um culto que nós tivemos hoje. Por essa liberdade que nós temos. E nós pedimos que o Senhor continue derramando da tua graça. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Recebamos a bênção do Senhor, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus que nos alcançou. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o consolo e os ensinamentos do Santo Espírito do Senhor sejam sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo final de noite e uma ótima semana. O Senhor conosco está. Sim, Ele está, Ele está. Deus é refúgio e fortaleza, socorro presente na tribulação. Mesmo que a terra venha tremer, não vamos temer, Deus está. Um lugar, morada em Deus, eu que levo ao lado do meu coração. O Senhor conosco está. Sim, Ele está, Ele está. Ainda que os montes se abalem no mar e a fúria das águas nos faça afundar, seja qual luta tiver que passar, não vamos temer, Deus está. Um lugar, morada em Deus, eu que levo ao lado do meu coração. O Senhor conosco está. Sim, Ele está, Ele está. Que todos vejam o que Ele faz, seu grande poder sobre a terra. Em tempos de guerra restaura a paz, não há o que temer, Deus está. Um lugar, morada em Deus, eu que levo ao lado meu coração. O Senhor conosco está. Sim, Ele está, Ele está. Descanse e saiba que eu sou teu Deus. Entre as nações o exaltado Senhor. Até o fim Deus presente será. Não há o que temer, sempre está. Um lugar, morada em Deus, eu levo ao lado do meu coração. O Senhor conosco está. Sim, Ele está, Ele está. Um lugar, morada em Deus, eu levo ao lado do meu coração. O Senhor conosco está. Sim, Ele está, Ele está.
vida.